Fala, pessoal. O filtro que eu encontrei aqui no Instagram foi esse, para quem está assistindo aí no Instagram. Estou gravando aqui para o YouTube, né? No Instagram eu estou ao vivo. E acho que chegou o momento, né, de falar sobre isso. Eu não sabia, né, como falar isso aqui para vocês. O título tá aí, fim do canal, mas eu irei explicar para vocês, tá? E diante de tudo que eu irei explicar para vocês aqui, espero que vocês me entendam. Eu jamais achei que eu iria fazer um vídeo como esse, né? Porque vocês devem estar pensando, pô, HB, por que você tem feito poucos vídeos? Por que você tem feito poucas lives? O que está acontecendo, HB? Então eu resolvi hoje compartilhar com vocês algo que tem mexido muito comigo, emocionalmente falando, né? E, de certa forma, algo que tem afetado o desenvolvimento do nosso canal. Quando eu digo nosso, porque esse canal foi criado com o intuito de falar do Santos para o torcedor santista, né? Como algo diferente. Não como notícia, né? Mas algo diferente para o torcedor. Né? Para todos que estão me acompanhando aqui no Instagram, quero agradecer a vocês. Para todos que estão me acompanhando aqui pelo YouTube, peço que deixem o like de vocês, compartilha. É muito importante. E aí, você deve estar se perguntando, HB, que história é essa? Fim do canal? É verdade mesmo? É meio que um clickbait, de certa forma, né? Mas para quem acompanha o canal assim, já há muito tempo, realmente, por não estar vendo vídeos, por não estar vendo lives, deve ter pensado que realmente foi o fim do canal. E não é isso. Eu irei compartilhar com vocês, e o que eu irei compartilhar com vocês aqui agora é algo que vem de dentro do meu coração, tá, pessoal? De dentro mesmo do meu coração, em relação ao canal, em relação aos últimos acontecimentos, em relação aos Santos, em relação a acontecimentos. Primeiramente, eu gostaria, não fiz script, nada disso, tá? Simplesmente resolvi falar sobre isso aqui com vocês. Acontecimentos mudam as pessoas. Isso é uma verdade. Acontecimentos, né, mudam os seres humanos na realidade, né? E o que eu vou compartilhar com vocês aqui é relacionado ao Robinho. Mas o que tem a ver, HB? O que tem a ver você não está fazendo vídeo, você não está fazendo lives ultimamente com o Robinho? Eu vou explicar algo que aconteceu comigo no passado e vocês vão me entender. Em um passado um pouco distante, quando eu estava ali, né, nos meus 15, 16 anos, quando eu ainda tentava se tornar jogador de futebol, um amigo meu que estava bem próximo de se profissionalizar no futebol, inclusive ele passou por diversas peneiras, acho que só não na do Santos, mas ele passou na peneira do Corinthians, ele passou na peneira do São Paulo, ele passou na peneira do Palmeiras, ele passou na peneira do Bahia, ele passou na peneira do Vitória. A história desse amigo que eu estou falando para vocês é totalmente o contrário da história do Cafu, que fez 13 peneiras para passar na 13ª. Esse meu amigo, ele passou em praticamente todas as peneiras que ele fez. Tá? E o que eu vou falar aqui tem relação com o acontecimento em relação ao Robinho. Esse amigo meu, quando ele estava bem próximo de se profissionalizar, ele acabou fazendo uma besteira que eu não vou citar para vocês aqui, mas foi uma besteira muito grande e esse cara era muito próximo a mim. Ele fez uma coisa assim que ele se arrepende até hoje, cara. Ele chora, ele liga para mim e chora, né? E por conta desse acontecimento, a carreira dele foi por água abaixo. Um cara que passou em todas as peneiras do mundo, do Brasil, perdão, do mundo não, mas do Brasil, era cotado, né, para ir para a seleção brasileira. Inclusive, na época, o meia esquerda da seleção brasileira era um garoto chamado Miller. E ele era titular, né, ele estava cotado para ir para a seleção brasileira para assumir o lugar desse menino, do Miller, né, que era jogador do Vitória na época. E ao fazer essa besteira,
Ele acabou com a carreira dele e acabou com a vida das pessoas que estavam ao redor dele. E eu fui uma dessas pessoas. O cara era tão meu amigo, e é até hoje, tá? Que aquilo ali entrou no meu coração e eu me retraí, sabe? Eu me retraí das pessoas, eu me distanciei das pessoas, eu parei de acreditar mais nas pessoas. Eu tive um apagão. Foi algo que me marcou, se é que vocês me entendem. Aquilo foi algo que me marcou de uma forma emocional que vocês não têm noção. Eu procurei me distanciar das pessoas. Eu parei de acreditar nas pessoas diante daquilo que aconteceu. Então, o que acontece comigo hoje, por que você não está fazendo mais tantos vídeos, por que não está fazendo mais tantas lives? Tudo bem, é o tempo também, tá, pessoal? Tá muito corrido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu acordei 6 horas da manhã, fui resolver problemas da minha empresa relacionados a veículos, passei o dia todo em oficina e não tive como fazer nada em relação ao canal. Estou falando em relação ao Robinho, tá, Paulo Breitner? E em relação ao canal. Porque eu tenho feito menos vídeos, menos lives. Vocês vão entender agora o porquê disso. É o final do canal? É o fim do canal? Não. Mas eu preciso falar isso aqui para vocês. Por qual a relação desse acontecimento do passado para esse acontecimento recente aí do Robinho? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas no futebol, o Robinho foi um dos meus maiores ídolos. Foi o cara, juntamente com Robinho e Diego, foram os caras que eu me espelhei. Foi os caras que eu olhava assim e falava, eu quero ser igual a esses caras. E muitos de vocês que estão aqui agora, que devem ter a mesma idade que eu, talvez vocês tivessem pensado da mesma forma. Quero ser como o Robinho, quando eu me tornar jogador de futebol. O Robinho é mais velho que eu, se não me engano, um ano e meio por aí. Então eu sempre me espelhei no Robinho. Estava bem próximo ali de fazer no teste um clube. E o Robinho já estava no profissional com apenas 17 anos. E aquilo para mim era mágico, cara, muito mágico. E ver tudo isso acontecer após o rebaixamento do Santos. Sabe? Ficar sabendo, eu custei a acreditar que o Robinho tinha feito algo. Tanto que eu até comentei no último vídeo do Robinho, falando que eu acreditava na inocência dele. Custei a acreditar, porque o Robinho sempre foi um dos meus maiores, quando eu digo maiores mesmo, um dos meus maiores ídolos no futebol. Robinho e o Diego. Eu parei de gostar do Diego quando ele foi para o Flamengo. Eu falei, cara, esse cara para mim. E mais ainda, quando ele encerrou a carreira no Flamengo. Então, ainda permanecia vivo um ídolo no futebol na minha vida, que era o Robinho. Custei e muito. Briguei comigo mesmo. Robinho não é culpado, Robinho não é culpado, Robinho não fez isso. Custei muito a acreditar. Desde que foi revelado isso, quando foi citado o retorno dele, até então eu não estava sabendo dessa situação, quando ele estava no Atlético Mineiro. Desde que foi revelado isso, juntamente com o rebaixamento do Santos, o meu coração chorou. E eu revivi o que eu vivi com o meu amigo no passado, mais precisamente em 2002, que foi quando o Robinho foi revelado no Santos, 2001 para 2002. Justamente nessa época, esse meu amigo fez aquilo que eu não vou citar para vocês o que foi que ele fez, mas ele fez algo muito ruim, que foi ruim para a carreira dele, que foi ruim para uma família que foi afetada, que foi ruim para os amigos desse meu amigo. Eu, por exemplo, fui um muito afetado. E eu revivi com isso que aconteceu com o Robinho, salve a todo mundo que está chegando, com isso que aconteceu. O Robinho, ele cometeu um erro perante Deus. Ele cometeu um erro perante Deus e um crime perante a justiça. Qual foi o erro do Robinho perante Deus? Traição da esposa.
E o erro, o crime, foi comprovado na justiça, né, através de uma investigação na Itália, que o Robson de Souza, vou falar assim, né? Porque você analisar hoje o Robinho, que para mim também continua sendo eterno no Santos, o Robinho, que ganhou o apelido de Robinho nas categorias de base do Santos, os feitos do Robinho serão eternos. Você não consegue esquecer as pedaladas, principalmente eu. Eu não consigo esquecer do Diego e do Robinho tabelando, entrando na área do adversário, fazendo gol. Eu não consigo esquecer do Robinho dando títulos depois de muito tempo ao torcedor. Eu não consigo. Faz parte da minha vida isso. Faz parte da minha história isso. Mas o motivo de eu estar fazendo poucas lives, poucos vídeos, eu estou agora aqui justificando para vocês e espero ter o apoio de vocês para que eu continue nessa caminhada, porque não é o fim do canal. Não é o fim do canal. Eu preciso me reencontrar, porque eu me abalei bastante com tudo que aconteceu, com tudo que foi falado, com tudo que foi comprovado através de provas italianas. Eu custei muito. Eu briguei comigo mesmo. O Robinho não fez, não fez, não fez. Mas agora o Robinho tem que pagar pelos acontecimentos, né? Quem julgará o Robinho? O Robinho foi julgado na terra, mas o Robinho será julgado por Deus e não por mim, em relação aos acontecimentos. Mas o que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo hoje é que esses acontecimentos me abalaram. E muito. Muito. Vocês não têm noção, pessoal. A falta de tempo? Também. Muita correria. A falta de tempo também é um dos motivos. Mas depois desses acontecimentos, o rebaixamento do Santos e a comprovação de que um dos meus maiores ídolos no futebol realmente fez algo de errado no passado, e está entre ele, Deus, a vítima e tudo mais, e um crime também, que hoje foi um crime. Foi um crime. Eu me abalei e me distanciei. E eu não estou sendo justo com vocês quando eu faço isso e me escondo do que realmente estava acontecendo na minha cabeça e no meu coração. E hoje eu divido com vocês o meu distanciamento das lives, dos vídeos, falando, trazendo notícias do Santos, foi por conta dos últimos acontecimentos. Me abalou muito. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo porque eu irei começar uma live daqui a pouquinho. Eu preciso, né? Preciso voltar a fazer lives, preciso voltar a fazer vídeos. E só com o apoio de vocês, né, eu conseguirei voltar à minha rotina aqui no canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha explicação em relação a tudo, né, que aconteceu ultimamente, né, e o porquê do meu distanciamento em relação ao canal, que vai voltar, tá? Eu irei voltar e espero, né, dar mais alegria para vocês aí aqui no canal. Os feitos do Robinho, eles não se apagarão, mas o Robson de Souza tem que pagar. E se a forma de pagar, os erros, né, eles ficam em evidência de alguma forma. Um erro do Robinho perante Deus, um crime perante a sociedade, e o Robinho tem que pagar. O Robson de Souza. O Robinho será sempre o Robinho que nos deu alegria no Santos. Robson de Souza está pagando pelo que ele fez, está preso. O Robinho estará sempre nos nossos corações e na nossa mente. O Robinho, os feitos, os títulos e tudo mais. Vamos voltar para cima dele, Peixão. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem live lá no canal HB Santos TV. É nóis. Fui.